Então, turma, continuando nossa aula a respeito da mobilidade da população mundial, a gente vai agora analisar esse mapa, né, que mostra o panorama da migração no mundo no ano de 2008, tá? Então, está na página 418. Vamos lá. O mapa, ele mostra esse panorama da migração, certo? E é importante a gente identificar o quê? O que diz na legenda. A legenda está representado na cor verde os países de imigração mais intensa, certo? Quais são esses países de imigração mais intensa? E a gente observa aqui, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, certo? Austrália, Arábia Saudita, que tem essa imigração mais intensa. De rosa, né, no seu mapa, você vai identificar o quê? Os países de emigração mais intensa. A emigração, como a gente sabe, né, são quando as pessoas acabam saindo do seu local de origem, né, para outros locais. Então, a gente tem, por exemplo, aqui na América Latina, né, o exemplo aqui é da Bolívia, certo? Do Peru, nessa região. Como também na África do Norte, né? No norte da África e também no Sudão, é um exemplo, certo? Então, continuando, é importante a gente destacar também no mapa a respeito, né, dessa parte, né, que está amarelo na legenda, que representa o quê? O movimento migratório equilibrado, né? As pessoas, elas não migram tanto como esses outros países. E aí um exemplo está o Brasil. Mesmo a gente acompanhando os noticiários a respeito, né, da migração do brasileiro, por exemplo, para trabalhar, para estudar, né, aquela migração temporária, né, para fazer um intercâmbio fora, mas é uma migração que não é tão intensa, né? Ela tem um movimento equilibrado. O brasileiro, por exemplo, ele passa pouco tempo, volta, e ele não costuma migrar com frequência, né, para outros países, por exemplo, se a gente comparar, né, com os Estados Unidos, certo? Com a Austrália, que tem, né, uma imigração mais intensa, certo? Então, aqui a gente consegue identificar, né, de que forma que ocorre essa migração, de acordo com o panorama, né, do ano de 2008, certo? Então, é importante a gente entender né, essa geopolítica quando fala dos fluxos migratórios, certo? Os países com imigração mais intensa, né? E aqui a gente tem um exemplo na América do Sul da Venezuela e da Argentina, né? A gente tem os países, né? São dois países com imigração mais intensa. E aí, turma, é importante a gente destacar também que só no ano de 2017, né, de acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 258 milhões de pessoas em todo o mundo viviam fora do seu país, né, do seu país de origem, do país que ele nasceu, certo? Então, desses 258 milhões de pessoas, lá no ano de 2017, 106 milhões, ou seja, mais ou menos a metade, tinham como origem o continente asiático, certo? Então, principalmente o continente asiático, certo? Então, em geral, esses fluxos migratórios, eles são determinados por diversos fatores, né? Fatores atrativos e também fatores repulsivos. Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Relacionados, por exemplo, a baixos salários, busca de melhores condições de vida, certo? As questões também relacionadas à guerra, né, que acaba por ser um fator, né, repulsivo dessa população. Então, turma, retornando à nossa aula, agora a gente vai fazer algumas correções que estão na página 423, certo, do seu livro. E a atividade para casa só vai ser na próxima aula, tá? Então, coloque na página 423 para a gente ir acompanhando. Então, vamos lá. A gente tem, né, a respeito dos fluxos migratórios, né, dos tipos de migração. Migração interna, né, migrações internas, temporárias, permanentes e também internacionais, tá?
Então, quando a gente fala em migração interna, é importante a gente colocar, né, que está relacionado ao deslocamento, né, do interior do território de um país, como a gente viu durante nossa aula. E também, né, por isso que são chamadas de migrações internas, certo? As migrações relacionadas ao tempo de permanência é chamado, né, de migração temporária. Por que migração temporária? Porque está relacionado àquele indivíduo, né, que reside durante alguns dias, semanas, meses ou até mesmo durante alguns anos em um determinado lugar, né, no qual ele se deslocou, para o qual ele se deslocou. Por isso, né, essa migração temporária, ele acaba, né, que retornando para o seu local de origem, seu lugar de origem, certo? O exemplo aqui são os chamados boias frias, né, que eles iam sair do Nordeste para trabalhar, por exemplo, na lavoura, né, de cana-de-açúcar, no estado de São Paulo, certo? Os chamados boias frias. E aí, São Paulo, Minas Gerais, nessas regiões. Também a respeito das migrações internacionais, né, que já é diferente de migração interna, né, como a gente sabe. As migrações internacionais estão relacionadas ao deslocamento, né, nos quais as pessoas ultrapassam as fronteiras políticas de um país, né, seu país de origem, que são denominadas, né, dessa forma. E aí as migrações internacionais, o exemplo, né, os Estados Unidos e o México, certo? Aquele muro, né, que serve como uma barreira entre esses dois países, né? A gente fala em migrações internacionais, mas é importante destacar também, como eu já destaquei no mapa mental, a respeito dessas barreiras que existem para que as pessoas consigam, de fato, né, fazer uma migração. E como a gente sabe, quando elas migram para outros países, elas acabam que assinando um termo, ela tem um período para retornar. Por exemplo, um brasileiro que vai morar lá na Inglaterra, ele tem um período para retornar, uma vez que ele não é daquele país, né? E as migrações chamadas de permanentes, né, que são as migrações relacionadas quando o indivíduo ele muda definitivamente. Então, gravem bem esse nome. Permanente ele é de forma definitiva, né? Sem previsão de retorno para o seu local de origem, certo? Então, ele se deslocou para aquele determinado local de forma permanente. Por exemplo, as pessoas que acabam que indo para os Estados Unidos, né, não só fazer um intercâmbio, não só a passeio, né, para passar alguns dias, mas ela acaba que morando, né, fixando residência naquele local. Então a gente tem no livro, né, esses 4 conceitos, mas é importante também, como eu falei, a gente buscar exemplos relacionados a esse conceito, não só aprender, né, no momento. Então, para a gente aprender melhor, é importante fazer esses mapas mentais, porque o mapa mental ele tem, né, como objetivo fazer com que o aluno escreva, né, e tem como resultado, né, a fixação do conteúdo. Então, eu quero que vocês pratiquem dessa forma, fazendo com os mapas mentais, que pode ser com suas canetas ou lápis de cor, da forma que você quiser utilizar. Aí a gente tem a segunda questão. A segunda questão do livro, ela diz o quê? Pesquisa na internet ou em jornais as notícias, né? A notícia, na verdade, atual sobre imigrantes que vieram para o Brasil, certo? Então, a gente tem o que? Esses imigrantes, se a gente tivesse em sala de aula, por exemplo, a gente poderia fazer um trabalho com os imigrantes que estudam, por exemplo, na Universidade Federal, né? A Universidade Federal, ela faz um convênio com universidades também estrangeiras, por exemplo, essa do Cabo Verde, onde nós temos, né, estudantes do Cabo Verde aqui no Piauí, na Universidade Federal, e estudantes, né, daqui do Brasil, também saindo do Piauí, se deslocando para estudar em Cabo Verde. Então, é importante a gente, se a gente tivesse como, né, analisar, fazer um estudo com esses imigrantes. Outros imigrantes, né, aqui a gente tem os venezuelanos, como eu já falei, né, eles estão num abrigo lá na Zona Norte, em um galpão, né, que era um antigo galpão da prefeitura de Teresina, e eles acabam que ficando aqui, né, trazendo consigo sua cultura,
né? Nós temos que adaptar a cultura deles e eles a nossa cultura, né? Então, é importante também vocês, como a questão diz, né, buscar em manchetes, né, de jornais relacionados a essa imigração, né, esses imigrantes, na verdade, certo? E aí é importante destacar, né, em seu resumo, quais fatores motivaram essa migração, né? E aí, como eu já falei, um fator relacionado aos venezuelanos são fatores repulsivos, né? Como a escassez de alimentos, uma crise econômica na qual o país está passando, né? Então, eles acabam que migrando, né, para o Brasil buscando melhores condições de vida e a vinda de mais estrangeiros, né, em busca de melhores ofertas de trabalho. Então, é importante a gente destacar essa oferta de trabalho e essa escassez de alimentos, por exemplo, lá que está acontecendo na Venezuela, certo? Por isso que há esse fluxo migratório constante, né, aqui para o Brasil. Agora, não mais, né, esses dias, nesse período de pandemia, né, mas a gente sempre acompanhou nos noticiários a respeito desse fluxo, né, de venezuelanos para o território brasileiro e aqui no estado do Piauí não foi diferente, né, também abrigou grandes números, recebe, né, grande número de venezuelanos. Então, o que eu quero é que vocês façam aqui um mapa mental relacionado, né, a migrações externas e internas, e aí já trazendo também, né, a respeito dos fatores atrativos e dos fatores repulsivos, tá? Esse mapa mental vocês têm que enviar lá pela plataforma, anexar na plataforma, e aí, como eu mostrei, né, a forma que se faz, você tem que colocar o tema central no meio da folha. E aí você vai puxando as setas e vai direcionando, né, para cada um dos subtópicos que você vai abordar, certo? É só para você colocar, né, como eu já falei, numa folha branca, sem pauta, sem linhas, né, para você ir destacando esses pontos e fazendo essas flechas, né, essas setas, para ter um maior entendimento, né, de cada um dos tópicos, né, que você vai abordar, certo? Então, esse mapa mental você vai ter que anexar, né, lá na plataforma, em até 2 dias, né, depois da nossa aula. Aliás, antes da nossa aula, na próxima semana, você vai ter que enviar já esse mapa, tá? Eu vou colocar todas as outras orientações lá, tá bom? Então, a gente finaliza essa correção, né, a respeito dos fluxos migratórios, certo? E agora a gente vai, né, para a nossa segunda aula do dia.